Leonardo Oliveira, por que o Grêmio é tão atacado? Eu ia dizer vazado, mas ele foi só uma vez sábado, né? Mas poderia ser mais. Porque o Volpe não deixou, né? Porque senão seria vazado muito. São 11 gols em 7 jogos, o recorte hoje trazido pelo Jason Lisboa. Mas por que o Grêmio, então, é tão facilmente atacado pelos adversários? Porque o Grêmio repete erros do passado. O Grêmio repete espaçamento, o Grêmio repete espaços no meio campo. O Grêmio tem uma zaga lenta. O Wagner Leonardo melhorou muito isso, mas ele precisa de um parceiro. O jogo do Quinteiros, ele é muito centrado em zagueiros que ganham terreno, que ganham espaço. A gente pega o Vélez dele, porque é a referência mais recente. Era o Mamana, que era um cara que jogou no River Plate, e o Valentim Gomes, que tem 21 anos. Eram dois zagueiros que ganhavam terreno, empurravam o adversário para trás. Não é nem o Gemerson, tampouco o Rodrigo Eli. Não. Esses dois não têm essa característica. Eles podem jogar protegidos, como rebatedores. Enfim, a gente viu isso no Murilo, né? Pegando um exemplo da seleção brasileira. O Murilo é um bom zagueiro jogando no Nottingham Forest. Ele é um rebatedor, ele é um cara de imposição física. Quando precisa, ele até tem alguma saída de bola, mas ele, protegido, ele é um zagueiraço. Mas na seleção brasileira, que não joga com as linhas baixas, ele fica exposto. Voltando para o Grêmio se repete nesses erros. E não adianta o Quinteiros colocar mais um jogador de característica de marcação, que é o Edenilson, que não tem tanto... ele não entrega tanto assim, ele é um preenchimento de espaço, mas não entrega tanto assim vigor de marcação, porque isso não vai te dar robustez defensiva. O que vai te dar é um conjunto todo. E o Grêmio ainda não tem... O mais preocupante desse jogo do Grêmio de sábado é que, assistindo ao Grêmio jogar, tem muito do Grêmio do Grenal. Então esse período de 10 dias que seria decisivo... Pouco mudou, pouco avançou. Pouco melhorou. Mas é melhor começar ganhando um adversário duro, porque a tua estrada tem menos curvas. Mas assim... a evolução ela ainda precisa ser muito grande. A gente vai lembrar dos gols, né, César? Do Grenal, 2-0 são jogadas de lado. Os modestos adversários de Copa do Brasil, lado. O Atlético passou 15 minutos atacando pelo lado. Tá faltando cobertura, tá faltando gente ali para reforçar. Mudou o lateral direito e as coisas não melhoraram. Sabe que é evidente que nós temos que falar da dificuldade do Grêmio, mas eu tentei de sábado para cá tentar fazer buscar uma leitura positiva do que o Grêmio efetivamente pode ter melhorado, tá? Eu acho que tem uma verdade já que a gente pode posicionar dentro do trabalho do Grêmio. O time do Grêmio colocou mais força, propôs jogo mais físico, jogo de transição e bola viva, e consegue, com a mudança que o Grêmio fez, ser um pouquinho mais competitivo. Não vou discutir aqui as dificuldades defensivas, porque todo mundo está vendo, né? Tanto de um lado quanto de outro. Vai ter que estancar, né? Eu sei, com erros, inclusive erros individuais seríssimos, né? Nós tivemos, por exemplo, o primeiro lance do jogo. Hoje a gente viu, eu, o Munari e o Vaguinha pela manhã lá no Segue o Fio, a gente viu os lances mais vezes, detidamente. Por exemplo, o primeiro erro, primeiro lance, que é o lance do lado do campo, que ela é cruzada para dentro. É um erro individual do Gemerson, assim, quase infantil, que ele dá ao lado do campo e o cara dá um tapa pra frente e sai na cara do goleiro. Depois tem as duas jogadas que pra mim são as mais perigosas, uma pelo lado esquerdo, uma pelo lado direito, bem parecidas com os episódios que o Léo citou do Grenal. Mas existe diferença. Existe diferença. Existe um time que brigou mais, que lutou pela bola, que pressionou alto, que fez 2 gols em cima de pressão, que fez 2 gols em cima de transição. Do avanço, por exemplo, os 2 gols, o Edenilson está jogando praticamente grudado no centroavante. Né? O primeiro gol tem 4 jogadores dentro da área. Então, tu começa a apresentar algumas mudanças. Tem que melhorar o lado? Tem que melhorar individualmente? Precisa melhorar individualmente. Mas me parece que a gente está tendo uma leitura muito crítica. E aqui eu quero posicionar uma outra situação que eu vejo dentro do jogo de sábado, que é a força do adversário que esteve sábado jogando contra o Grêmio. Nós estamos falando de um dos melhores times do país, com altíssimos investimentos e com jogadores diferenciados. Por exemplo, o gol que o Grêmio sofre, o Grêmio sofreu 1 gol, apesar das oportunidades, o Grêmio sofre 1 gol. Falha defensiva, inclusive. Pois é, aquele é o típico do... Eu sei que o Gemerson tá errado, ele não tá... Reclama muito do lance do João Lucas. João Lucas não acompanha. Pra mim é muito mais o Gemerson do que o João Lucas, tá? O Gemerson tem que dar um passo pra frente e ficar na linha correta. Não tinha saído o gol. Agora, ali é mérito dos caras.
Tu tem um baita de um jogador que é o Scarpa, metendo uma bola para um dos atacantes mais rápidos do futebol brasileiro. Jogou livre, né, o Scarpa. O Grêmio tinha conseguido marcar. Mas o Scarpa, ele é um jogador de primeira linha. Não, ele até não fez um bom Campeonato Mineiro, né? Eu não vi todos os jogos do Campeonato Mineiro, mas o Rogério Correia me ligou e ficamos conversando trocando figurinhas, né? Ele narrou o jogo pelo Premier. E aí ele disse, olha, o Hulk está muito descontado, porque ele passou um tempo fora, é mais complicado lá. E lá eles têm ali, conversam com os médicos, com o pessoal lá do próprio Atlético. E o Scarpa não fez um primeiro turno como se imaginava que ele pudesse fazer. Mas é assim, é óbvio que ele vai entrar no jogo e vai virar esse cara que tu falou aí, né? Ele é um cara absolutamente diferente. O que me incomodou também no final do jogo, ou melhor, assim, filosoficamente falando, me incomoda no Grêmio o fato do Grêmio não controlar jogo. Pode ter um período ali que ele jogue um pouco melhor, é verdade, né? O Grêmio tá brigando, isso... Tem aquela história, o vestiário largou, não, o time tá brigando. Pode estar jogando mal, mas tá brigando, tu vê ali, né? Mas é um time que assim não consegue controlar o jogo. O Grêmio tá sempre lidando com um adversário que o controla, que ataca mais. E aí foi o Atlético, que é um time melhor, mas... Não foi diferente no Grenal, não foi diferente no contra o Juventude. Sabe? Mas sabe por que foi diferente? A análise, por exemplo, isso aí que eu queria só para fechar, Tem uma coisa César, muito diferente. A análise do Grêmio no Grenal era que o Grêmio tinha que reforçar o meio. Ali ele estava sofrendo. Eu vejo o contrário, eu vejo o Grêmio vazando pelos lados do campo. O Grêmio tem que bloquear os lados do campo. Nós, Diogo, e é natural que a gente tenha a análise mais macro disso. Só que existe uma diferença gigantesca entre o Grêmio do Juventude, o Grêmio do Inter e o Grêmio de ontem. Eu não acho gigantesca. Existe? Sabe qual? Pode até existir. Efetividade só. Não, o resultado. Não. É que tu não pode colocar, tu tem que entregar pro ambiente, às vezes, confiança. O Grêmio, a gente sabia o time do Grêmio? Não sabia. Sabia como o Grêmio ia posicionar? Não sabia. Aí o Grêmio vai pra jogar contra, pra mim, um dos melhores times, se não o melhor time do país, um dos melhores, tranquilamente entre os 3 melhores times do país. E esse time vem jogar aqui e faz 15 minutos de pressão e o Grêmio não encaixa. O Grêmio não esperou nunca. Aí, a partir dos 15 minutos, até agora, eu quero saber por que o Grêmio melhorou. Porque a gente faz uma análise que não deu certo. É que eu acho que não melhorou. Aí aos 15 minutos... Não, mas Diogo, é que o jogo é um jogo, Diogo. Eu sei, mas assim, eu entendo o que tu tá querendo dizer, que de repente a confiança pode até ajudar para outras questões táticas. Mas assim, o Volpi não vai fazer 5 ou 6 defesas dificílimas toda a partida. Tá, Diogo, mas por que o Volpi assim, fez... talvez o resultado tenha sido fruto de uma aleatoriedade. 3 defesas fantásticas até os 15 minutos. Por que dos 15 aos 45 ele não fez nenhuma? Mas eu não disse que o Grêmio não jogou absolutamente nada. Eu só estou dizendo assim que eu só quero esse saber avanço o que do Grêmio... mudou no Grêmio, que dos 15 aos 45... Bom, um dos motivos é que time nenhum do mundo faz 90 minutos como os 15 primeiros do Atlético. Os caras não vão passar o tempo inteiro pressionando, vão cansar num determinado momento. Diga, Guerrinha. O gol sofrido pelo adversário arrefece o adversário também. O grande problema do Grêmio hoje, só não vê quem não quer, são os 3 atacantes. Eles tiram o resto do meio-campo do lugar. Como o César falou aí, o Edenilson foi junto do centroavante. Não, o Edenilson não é isso. Não é isso. O Vila Sante chega na frente toda hora também. Então, os atacantes, os 3 atacantes, eles mexem no meio-campo. E o meio-campo do Grêmio, que aparentemente tem 3 volantes, na prática ele tem só um volante. Só o Camilo, mais nada. E aí estoura atrás também. Estoura em tudo que é lugar. O treinador do Grêmio tem que parar com essa mania de jogar com 3 atacantes. O treinador do Grêmio tem que jogar com 2 atacantes, botar cada um na sua. E bota um meio armador e faz os volantes jogarem como volantes. Vai estancar atrás e não vai faltar a abastecimento na parte da frente. Porque senão o Grêmio fica na dependência de uma jogada lateral, de uma jogada individual. E não venham me dizer que a risca da lateral é mais perto do que a risca da área. Não é. Não é, porque o cara está preocupado em marcar. Não, o atacante tem que estar preocupado em atacar. Mas para ele atacar, ele precisa ter um meio-campo que lhe abasteça. E o meio-campo só vai abastecer se ele for equilibrado. Não é o caso do Grêmio. Eu acho que passa muito por um encurtamento do campo. O campo do Grêmio ainda está grande. E encurtamento de campo é tu avançar as últimas linhas. E por isso que eu trouxe o exemplo
do Vélez Sarsfield dele, porque o Vélez, os zagueiros na saída de bola avançavam 20, 30 metros. É quase como um jogo de futebol americano, tu tem que ir avançando jardas. E a partir do momento que tu avança jardas, tu empurra o adversário para trás e tu encurta o campo. O teu zagueiro está mais próximo do teu atacante. E quando tu perde a bola, os teus atacantes estão mais agrupados para fazer a recuperação dela ou para interromper a jogada. O Grêmio não consegue fazer isso e o Grêmio não tem a recomposição. O Grêmio precisaria de zagueiro mais rápido, o Grêmio precisaria de meio-campistas mais rápidos. E o Grêmio nessa ideia de jogo. Tanto o Grêmio, e a gente vai entrar no Inter também, Grêmio e Inter fizeram um jogo de mata-mata no pontos corridos, vindo de 10, 12 dias de descanso. A vida a partir de quarta-feira não é assim. Então tu não vai poder fazer mata-mata quarta e domingo. Tu vai ter que jogar. E o time do Grêmio, com essa ideia de jogar só na transição, não vai ter perna e não vai sustentar. O resultado foi maravilhoso, mas o resultado ele só se sustenta com rendimento. E eu não estou vendo isso no Grêmio de rendimento. O Grêmio está diante de um problema, que é severo. Porque se o Grêmio não está conseguindo, o Grêmio não tem zagueiros velozes para fazer esse encurtamento, que eu acho que acontece mesmo. A ideia do Quinteiros é essa, né? Ele vai empurrando o adversário para trás com os zagueiros, os volantes ficam de costas e aí a bola é quebrada lá na frente e ali ele morde e faz o jogo dele. É uma ideia, né? Tem uma ideia ali. Mas se tu precisa de zagueiros mais velozes para fazer isso, e se tu precisa de atacantes que recomponham mais, olha, temos problemas aí, né? Tem que recontratar tudo de novo. Fico impressionado. Né? Porque o Quinteiros, isso me surpreendeu muito. O Quinteiros, eu sei que pode ser um jogador brasileiro, talvez seja um pouco mimado, né? Tá bem. Mas ele fala abertamente assim, olha, o Kiko Oliveira não ajudou lá quer dizer, ele colocou a culpa do problema mas não ajudou mesmo, no Kiko né? Oliveira. É verdade, colocou. Não ajudou. Nenhum dos extremos ajuda. O Amusa a mesma coisa. Aí, por que não joga com meias? Foi a pergunta. Ele claramente disse, olha, jogamos em 80% do campeonato ou com o Cristaldo ou com o Monsalve. Não funcionou, quer dizer... Mas isso não é ele que tem que fazer, quer dizer, então o Grêmio vai ter que recontratar atacantes, porque ele não consegue fazer os seus voltarem para marcar, ele não consegue fazer o Monsalve ajudar na recomposição. Isso é um problema do técnico. Alguma dificuldade do Grêmio obrigatoriamente passa também por um planejamento que acreditou em Monsalve e em Cristaldo, né? E isso não aconteceu. Por outro lado, senhor Potter, fico imaginando se o Grêmio tivesse perdido. Sabe quanto é que foi o jogo ontem? O Grêmio tomou uma goleada de 2-1.